que eu falo agora? Alegria! Hoje sim, terceiro ano. Vamos lá, vamos começar nossa aula de número 2. Acabou o primeiro vídeo, já vamos para o segundo vídeo. Hoje sim, hoje tem aula de física. 3 de agosto, segunda-feira. Terceiro ano A, terceiro ano B. Alguns pais dizem que se confundem, né? Ó, física, ensino médio. Tá bom? Terceiro ano A e B eu também tenho do Fundi 1, que é Maker. Aqui é ensino médio. Bom, terminamos a apostila 2. Vamos fazer exercício de capacitor em série em paralelo juntos na nossa aula 3 amanhã no Microsoft Teams. Temos a nossa aula 4 da semana na quinta-feira no Microsoft Teams. Fiquem espertos porque mudou o horário, certo? Eu ainda não falei do trabalho que tem que entregar essa semana, né? Eu ainda não falei qual é. Quem assistiu já a primeira videoaula sabe que existe, mas eu ainda não falei qual é. Vai ser nessa aula, em algum momento dessa aula. Aguarde, assista ela completa. Tá aqui nossa apostila. Vocês precisam adquirir a apostila. Quem já adquiriu precisa ir até a escola retirar a apostila. Este bimestre, nesta apostila, nós iremos trabalhar os fundamentos da eletrodinâmica, as grandezas e seus componentes elétricos. Nós iremos começar com as grandezas, tá bom? Tá aqui, ó, capítulo 21, página 4. Fundamentos da eletrodinâmica 1. Grandezas e componentes elétricos. E aí, de cara, aparece para vocês várias imagens, né? Ó, tem um rapaz aqui com uma chave de fenda mexendo no interruptor. Já estão mexendo ali na caixa de luz, né? Onde ficam os... ali que geralmente fica atrás da porta da sala, né? Fica os disjuntores ali, ó. O rapaz está mexendo, parece que ele levou um choque. Tem uma outra mão aqui, ó, me parece uma mão masculina tentando trocar uma lâmpada. Tem um pessoal trabalhando ali nos postes, né, ó. Tem uma criança enfiando o dedo na tomada, que beleza. Aqui nós temos um secador que caiu dentro de uma banheira. Cuidado com o secador na banheira, hein, meninos e meninas. Cuidado, isso pode levar a óbito. Ponto de partida. As questões aqui de baixo, ó. As imagens apresentam situações que podem resultar em acidentes, né? Todas elas podem resultar em acidentes. Quais medidas de segurança devem ser tomadas para que possíveis acidentes, como os retratados nas situações acima, sejam evitados? Nós temos que ter muito cuidado com a rede elétrica, né? Por exemplo, aqui na situação 1, que o rapaz estava mexendo aqui, ó, com a chave de fenda no interruptor, desliga a chave geral da casa, né? Vai lá no disjuntor e desliga, abaixa. Mesma coisa a situação dos dois meninos aqui, né? Ó, que estão trabalhando. Tinha que ter abaixado, né? O disjuntor tinha que ter. Antigamente a gente falava desarmar, né? Desarma o disjuntor. Na terceira situação, não dá para trocar uma lâmpada com ela acesa, né? Apaga a lâmpada, senão, né? Apaga ali, desliga, porque senão a lâmpada pode esquentar, você pode queimar sua mão, né? Fora outros problemas. Na situação 4, uma situação bem complicada, né? Ele deve estar com todos os aparatos de segurança para se trabalhar com isso. Quinta situação, o bebê dedo na tomada. Nossa, como vocês sabem, eu tenho 3 filhos, né? Tive muito esse tipo de problema em casa. A gente tem que colocar um protetor de tomada, né? Essas tomadas que ficam mais para baixo, perto do chão, tem que ter um protetor de tomada, senão a criança enfia o dedo lá mesmo, né? Sem dó nem piedade, ela enfia mesmo. E aqui a banheira, né? São poucas as casas hoje em dia que tem banheira, mas se na sua tiver banheira, cuidado com os aparelhos elétricos próximos a esta banheira, tá bom? Esses são os cuidados iniciais que a gente deve tomar, respondendo a questão 1. Ficou com dúvida? Escreve no comentário embaixo do vídeo que eu respondo para você. Questão 2. Explique quais são as condições que podem levar uma pessoa a sofrer um choque elétrico. Quais são os conceitos físicos relacionados a esse fenômeno? Olha, o que pode levar uma pessoa a sofrer um choque elétrico é se ela entrar em contato com a corrente elétrica. O grande problema, muitas pessoas perguntam, o problema é a 110 e 220. O problema não é o 110 nem o 220. O problema é a corrente elétrica. A corrente elétrica pode te levar a óbito. Tá bom? E as maiores correntes, elas ficam
no 110. O 220 ele atua com uma corrente de menor valor. Já o 110 ele atua com uma corrente de maior valor. Então você tem que evitar. Se não tem jeito, você tem que mexer com a corrente elétrica, é o que eu falei aquela hora na imagem. Tenta desligar o disjuntor. E uma roupa especial para isso, roupa de borracha, nunca descalço, nunca com o pé molhado, né? Não dá, né? Faz essas coisas com o pé molhado. Conceito físico relacionado é a DDP, né? A tensão, é a corrente e é a resistência elétrica. São 3 conceitos físicos aí que a gente pode pensar nesse momento. Potência também, né? Um quarto conceito é a potência elétrica também. A terceira questão fala o seguinte para vocês. Em muitas situações, devemos usar luvas e materiais de segurança para manipular fios energizados. Todavia, é comum vermos pássaros sobre linhas de alta tensão, sem qualquer proteção. Explique por que, nesses casos, esses animais não levam choques. Eu não quero explicar isso agora, eu quero que a gente ande um pouquinho para vocês entenderem, porque essa questão do pássaro vai aparecer em um exercício e vai aparecer um pouquinho mais para frente de novo para a gente. Mas isso acontece normalmente. Eu morava, quando criança, eu morava numa casa que tinha uma lajezinha, onde você colocava assim o braço na laje para você olhar a rua. E os fios batiam quase na sua cabeça, né? E a gente ficava brincando, né? Eu e os colegas, né, arteiros na época, ficava brincando lá de pôr a mão no fio, põe e tira rapidinho para ver se leva um choque. E não levava, né? Você não levava quando você colocava a mão assim rapidinho, você punha a mão e tirava, você não levava o choque, né? Por que será? O que será que está acontecendo? A gente vai ver isso com detalhes mais para frente, tá? Não hoje, mas a gente vai ver isso com detalhes daqui a poucas aulas. Tudo bem? Porque isso é muito importante. Se você tiver com a sua apostila, vira a página para você acompanhar junto comigo, porque o primeiro assunto que nós veremos, o primeiro conceito físico que nós veremos aqui no nosso estudo da eletrodinâmica é a corrente elétrica. A nossa corrente elétrica, ela vai ser mostrada para vocês nos exercícios com a letra I. I. Sempre que tiver I, nós estaremos falando de corrente elétrica. E sempre a unidade de medida dela é o A de ampere. Ampere, que foi a pessoa que descobriu, né, a corrente elétrica. Na nossa apostila, nós temos aqui, ó, uma definição de corrente elétrica que eu quero ler para vocês. A corrente elétrica é constituída por um movimento ordenado de cargas quando as extremidades de um condutor são submetidas a uma diferença de potencial, DDP. Você percebe que fala aqui, ó, movimento ordenado de cargas. Movimento ordenado de cargas. Existe terceiro A e terceiro B, uma certa ordem para esse movimento dessas cargas, tá? É outro assunto também que a gente vai ver em detalhes ainda nessa apostila um pouquinho mais para frente. Mas é super importante isso que está escrito aí, né? Então a corrente elétrica ela é um movimento ordenado de cargas num material, geralmente num fio de cobre, que ela precisa de uma DDP que impulsione ela para ela começar a caminhar. Por exemplo, se eu aperto o interruptor da lâmpada aqui da minha sala, por exemplo, eu posso abrir, deixar passar corrente, a lâmpada acender, ou eu posso fechar, apertando o interruptor, não passa mais corrente, e a lâmpada não acende. Tudo por quê? Porque existe uma DDP ali em volta daquilo, que pode estar acionando ou não essas cargas para estarem realizando a função delas, tá bom? Vira a página. Vamos para a página de número 6. E aí, na nossa página de número 6, nós estamos vendo uma imagem, que eu vou mostrar aqui para vocês, essa imagem. Olha, essa imagem aqui superior. Nós temos aqui um fio de cobre, e dentro desse fio de cobre é tentado representar para vocês essa corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ó, se caracteriza quando elétrons possuem movimento ordenado. O que é a corrente elétrica? É um movimento ordenado de elétrons. Tá? E aqui nesse movimento ordenado de elétrons, nós vimos na página anterior que existe uma certa ordem para isso acontecer. E aqui eu falei para você, a gente já ia ver na sequência. Existe, já na página 6, esse sentido. Qual é o sentido convencional dessa corrente elétrica? Olha lá, está escrito aqui na nossa página 6. O sentido convencional da corrente elétrica em um condutor metálico é contrário ao movimento dos elétrons. Então, se os elétrons estão indo para a esquerda, a corrente elétrica vai para a direita. Então, isso é uma coisa super importante que eu quero anotar para vocês. Olha, o sentido convencional
convencional da corrente, ele é contrário ao sentido dos elétrons. Tudo bem? Até agora, acredito que tudo bem. Se tiver dúvida, escreve no comentário ou me pergunta, vai anotando para perguntar amanhã na aula do Teams, tá bom? Ok, então nós já vimos que existe o que é. Agora eu preciso saber quanto de corrente que chega em determinado local. E para isso a gente tem aqui na página 6 esse tópico, né, que é a intensidade da nossa corrente elétrica. Qual é a intensidade? Qual é o valor? Quando a gente fala de intensidade, vocês estão acostumados já com isso, né, desde o primeiro ano. Se eu estou falando de intensidade, eu estou falando de valor numérico. Então qual é o valor? Quanto de corrente elétrica eu preciso? Quanto que chega em cada fio? Como que faz esse cálculo, né? Então ele começa aqui na página 6, explica para vocês, ele dá alguns exemplos, né? Ele fala de uma rodovia, né? Tenta trazer isso para o mundo real, né? Como é que funciona essa fila de carros, né? O que vocês estão vendo aqui, ó. O que isso tem a ver com a corrente elétrica, né? Tem a ver com o movimento ordenado desses elétrons, um indo atrás do outro para formar essa corrente. Enfim, como que nós calculamos essa corrente elétrica? Essa corrente elétrica ela é calculada assim, ó. A corrente ela é igual à carga dividido pelo tempo. Então, eu tenho a carga elétrica dividido pelo tempo de passagem em um fio, por exemplo. Então, você pega um fio de cobre. Você pega um fio de cobre e enche esse fio de cobre de carga elétrica. Carga elétrica, elétron, né? É a partir dali que vai formar a corrente. Foi o que a gente explicou agora há pouco. Foi o que a gente viu aqui agora há pouco. Então, aqui, quanto de corrente que eu tenho? Depende da carga elétrica e do tempo que vai demorar para ter a passagem desses elétrons naquele fio. Tá bom? Aí eu vou conseguir descobrir a minha corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela pode ser descoberta por fórmula ou ela também pode ser descoberta por gráfico, que a gente está vendo esse gráfico na página 7. E aí, por gráfico, a corrente ela vai ser sempre igual à área do gráfico. Ela é numericamente igual à área do gráfico. Tá bom? Pode ser um quadrado, um triângulo, depende de cada caso. Vocês sabem, né, que pode acontecer. Cada caso é um caso. No final da página 7, tem algo extremamente interessante para nós vermos, que é a corrente elétrica contínua e alternada. Olha só, eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês. Ó. No final do século XIX, dois cientistas dos Estados Unidos protagonizaram uma disputa que ficou conhecida como a Guerra das Correntes. De um lado estava Thomas Alva Edison e General Electric, impulsionando o transporte e sistema de distribuição de energia, baseada na corrente contínua. Do outro lado estava o Tesla, querendo falar da corrente alternada. Atualmente, a maioria dos sistemas de transmissão trabalha com sistema misto. A produção e o consumo da corrente se dão pela tecnologia de corrente alternada e a transmissão é feita com corrente contínua em alta tensão. Então, existe a corrente contínua e a corrente alternada. Por que eu quis falar sobre isso antes de nós pararmos? Porque esse é o nosso trabalho da semana. Eu quero que você coloque no seu caderno, faça a seguinte pesquisa. Eu quero que você coloque corrente contínua, pesquisa o que significa, como é que funciona. Corrente alternada, o que significa, como é que funciona. Faz isso no seu caderno, tira uma foto e me manda. Pode ser no meu e-mail ou pode ser no WhatsApp. Está liberado pelo WhatsApp. O trabalho, a prova não, hein? Trabalho. Tudo bem? Você tem que me entregar até sexta-feira, tá bom? Meio ponto do trabalho, meio ponto da aula remota. Então, 1,5 ponto por semana. Certo? Nós temos 2 aulas remotas, mais esse trabalhinho. 1,5 ponto por semana, para totalizar no final os 10 que a gente precisa, ou se não chegar nos 10, a gente faz um outro trabalho, uma experiência, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Acho que deu para entender até agora. Ó, nós estamos então na página 7. A partir de amanhã, na aula 3, na aula remota, nós veremos os efeitos da corrente elétrica e na sequência faremos exercícios com vocês na aula remota, tá bom? Terceiro ano, novamente, prazer revê-los. Um prazer gravar, revê-los não, um prazer, nova realidade. Um prazer gravar novamente para vocês. Espero que eu tenha explicado de forma clara,
pegando mais leve essa semana. Peço que as meninas do terceiro A da aula reversa, parece que elas estavam tendo um problema para me enviar a aula, tentem e consigam me enviar de alguma forma, tá bom? Acho que é a Carol e a Dara, se eu não me engano. Me envie essa aula reversa para que eu possa postar junto com a aula da Monique e da Luana do terceiro B, tá bom? Para vocês continuarem fazendo aquela revisão para o Enem. Grande abraço, terceirão. Tchau, tchau.